Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de prece do Lar de Fabiano de Cristo, onde encontramos a paz e o refazimento aos nossos espíritos, por vezes tão necessitados do consolo e da luz que a doutrina espírita nos proporciona. Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus em atitude de gratidão pela oportunidade de aqui estarmos conectados com a espiritualidade superior que se encontra atenta a cada um, irradiando vibrações de amor e de harmonia. E na tarde de hoje, a nossa reflexão será de acordo com o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Itens 5 e 6. Os inimigos desencarnados. Bem, no item 5, Kardec nos fala sobre a responsabilidade do espírita, pois que com o conhecimento da doutrina espírita, temos o dever de sermos mais indulgentes com aqueles que erram conosco. Sabemos que todos somos criados simples e ignorantes e destinados ao bem, e que a maldade não é um estado permanente dos homens, e sendo assim, todo homem se tornará bom. Além disso, temos o conhecimento de que a morte é apenas material e que todo ódio, rancor ou vingança pode se estender à vida espiritual e, inclusive, passar de uma existência a outra. E no item 6, o codificador esclarece: podemos, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações que têm vitimado tanta gente e que representam uma variedade nas provações da vida. Tais provações, como as demais, concorrem para o adiantamento do ser e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus à sua volta. Se, portanto, devemos usar de benevolência com os inimigos encarnados, assim também devemos proceder com relação ao que estão desencarnados. E mais adiante, nos diz que o Espiritismo vem provar que os homens maus, ou seja, esses espíritos maus, nada mais são do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém consegue aplacá-los a não ser pelo sacrifício do seu ódio, isto é, pela caridade, e que a caridade não tem por efeito unicamente impedi-los de fazer o mal, e sim de os reconduzir ao caminho do bem, contribuindo para a salvação deles. Meus irmãos, o Mestre, quando nos exortou a amar os nossos inimigos, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando a nossa queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. É importante que compreendamos que Jesus nos pediu que auxiliemos os irmãos da retaguarda, perdoando as ofensas quantas vezes forem necessárias, não querendo mal e auxiliando tanto quanto nos for possível,
seja através do recurso reconstrutivos, seja através da paciência ou da prece. Desculpar ofensas e esquecê-las é se livrar de perturbação e de doença, permanecendo acima de qualquer sombra que nos enderece na vida. O único antídoto realmente eficaz contra o mal e o ódio é o amor. E não há coração tão perverso que, mesmo sem se dar conta, não se mostre sensível ao bom proceder, às boas ações, ao amor. O ideal seria que, se as ofensas nos caírem na alma, nos compadeçamos do agressor, prosseguindo à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que podemos. Lembrando sempre de que Jesus nos aconselhou a defesa do perdão 70 vezes 7 vezes em cada ofensa, com bondade transformadora e sem fim. Sabemos das dificuldades que encontramos no nosso nível evolutivo em ter bons sentimentos em relação àqueles que nos fazem o mal ou nos prejudicam, mas lembremos sempre de que Jesus nos deixou um código moral, que é o seu Evangelho. É urgente que o estudemos e refletamos sobre os ensinamentos do Mestre, mas mais do que isso, precisamos nos esforçar para viver o Evangelho, seguindo os passos do Divino Irmão, amando, perdoando e transformando as nossas más tendências em virtudes. E assim estaremos, através do exemplo, deixando de ter inimigos encarnados ou desencarnados, para termos apenas irmãos em Cristo. Que a paz e o amor do Pai permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.